Está no ar mais um TV Pet Show, o seu programa pet preferido. E olha, para variar, estamos cheios de matérias maravilhosas. Dá só uma olhadinha no que nós preparamos. Vamos falar sobre a cardiologia na medicina veterinária com a doutora Denise Garisto. A doutora Miriam Marinho fala sobre a importância da radiologia para a saúde bucal dos nossos pets. E temos a doutora Vanessa Aires nos explicando tudo sobre lágrimas ácidas. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Minha pet dica de hoje é: não forneça nenhum tipo de chocolate para o seu animalzinho. Eles podem apresentar vômitos, diarreia, alterações do sistema nervoso e alterações cardíacas. Gente, olha só quem está aqui comigo, doutora Miriam Marinho. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Gente, para quem acompanha a TV Pet Show desde o começo, já conhece a doutora Miriam. Para quem não acompanha, eu vou dizer. Ela é fundadora do Hospivan, que fica em Messejana, e da Odonto Pet Vet, que nós viemos conhecer aqui, consultório novo. Tá lindíssimo, doutora. Muito obrigado. E ela é uma queridíssima, tanto da nossa equipe, como para quem já conhece, porque ela é maravilhosa. E, doutora, é o seguinte... Para falar de odontologia aqui no Ceará, não tem como a gente vir aqui atrás da senhora, porque eu acho que é uma das pioneiras, se não é a pioneira. 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 Então, tem uma coisa que pediram para a gente falar e eu nem sabia dessa importância que tinha, que é a radiografia, que é importante fazer. Explica um pouco para a gente, doutora, por que é tão necessário fazer a radiografia nos dentes dos animais? A radiografia intraoral é importante para você fazer o plano cirúrgico. Então, quando a gente vai fazer um procedimento odontológico, a gente tem que saber como é que está a raiz do dente. Então, a gente tem que... O médico veterinário, que é especializado em odontologia, ele opera olhando com o raio-x, a radiografia digital, e a tela fica do lado da gente. Então, a gente avalia como é que está o dente. Então, todo animal que vem aqui, a senhora tem que fazer? Tem que fazer. Odontologia veterinária sem radiografia não é odontologia, só é limpeza. E quando é necessário realmente entrar em tratamento, né? Depois que faz o diagnóstico pela radiografia, quando é necessário fazer procedimentos? A radiografia já é feita no procedimento. Então, é o seguinte, quando é que você precisa fazer um tratamento dentário no seu pet, no seu animalzinho? Primeiro, no primeiro ano de vida, no primeiro ano, 7 meses a 8 meses, eu já falei, tem que saber como é que estão os dentes. Se tem dente de leite, se os dentes de leite caíram ou não, porque é igual criança, igual a gente. Tem 2 dentições. E essa consulta você vai aprender a escovar, porque tem que escovar o dente. Quando é que começam os problemas? É naquele clássico bafo de onça que eu já falei. O animal abre a boca e a boca tá podre e um mau cheiro, então tá na hora, é um aviso que tem que fazer uma consulta de odontologia veterinária. Então, doutora, mesmo eu não vendo nenhum problema, eu tenho que trazer para essa primeira avaliação da senhora? Certo, não, é claro, não é para esperar que é igual criança. Igual criança. É uma odontologia veterinária, uma coisa muito nova. Então, às vezes a pessoa pensa, em casa, tem gente que quebra o cálculo, tira o cálculo dentário, que é o tártaro, que é a tartarectomia. Fez uma tartarectomia, tem que avaliar a raiz do dente. Então, é necessário você saber como é que está a raiz do dente. E a gente que tem o aparelho, a gente descobre os problemas mais sérios. Doutora, e quais são os principais problemas dentários que a senhora trata aqui? O maior problema que existe é o dente crescido, que um cachorro não vai saber dizer o que é o dente crescido. O dente crescido é um abscesso periapical. É uma inflamação na raiz do dente. É quando o tártaro, o cálculo, entra e até destrói a gengiva e dá também a questão de quando o animal come um ossinho e tem umas microfraturas no esmalte do dente. Uma pancada de uma bola, um osso. Então,
tem uma lesãozinha no esmalte, entra por cimento, aí a bactéria, ela infiltra. E toda bactéria é como na pele. Quando você tem um tumor, o tumor, o que é que acontece? Forma-se aquela secreção purulenta, e aquela secreção purulenta, ela tem que sair. E onde é que sai? Na raiz do dente. É o dente crescido que a gente tem, e o cachorro não tem como falar. A pessoa, quando está com algum problema no dente, ele faz a oclusão, fecha a boca e sente o dente doendo. Então, a gente diagnostica muito abscessos periapicais. Doutor, uma doença que não é tratada, com a continuação, ela pode causar a morte de um animal? Pode causar morte. A odontologia veterinária, ela nasceu de pesquisas. O que foi? Como foi que foi descoberto? O animal ia dormir e amanhecia morto, como o Matuto fala. Morria. Aí foram feitos. Acordou morto, né? Acordou morto. Ninguém acorda morto. Mas estava morto, morreu. Então, eram feitos necrópsia e diagnóstico abscesso periapical, abscesso na boca, infecção no coração, infecção no cérebro, infecção nos rins. Então, mata. Quem não cuidar da boca, mata. Eu vou dar um exemplo. Um jogador de futebol com uma lesão na panturrilha e um abscesso periapical, ele não fica bom. Porque ele tem o quê? Bactérias circulando no corpo dele, no sangue. Então, outra coisa, o animal idoso vai operar. O animal vai operar catarata, vai operar mama. Se tiver doença periodontal ativa, tem que tratar a boca primeiro. É interessante, vai fazer uma cirurgia que não é de urgência, faz um exame clínico da cavidade oral para olhar se não tem abscesso na boca. Porque na hora que faz a cirurgia, aquela bactéria ela vai para o foco cirúrgico e o animal tem complicações pós-cirúrgicas. Doutora, em nome da nossa equipe, mais uma vez, muito obrigada. E agora sim, eu acho que é um assunto tão extenso e que pouca gente conhece, que eu acho que a gente tem que vir aqui mais vezes, viu, para falar mais. Eu é que agradeço, eu me sinto honrada e parabéns, que eu adoro o programa de vocês. Então, cuide dos velhinhos, dos seus cachorrinhos idosos. Tá velho, não pode tratar a boca porque pode morrer? Não, morre se não tratar. E muito obrigada. E para encerrar, doutora, eu quero que a senhora fale da importância de sempre procurar um médico veterinário e não sair medicando o seu animal sem saber. Isso na saúde humana já existe. Se você for num salão de cabeleireiro, você sai altamente medicada. Todo mundo quer passar uma medicação. E no cão, e nem se fala. Gente, existe a faculdade de medicina veterinária e cada animal tem um peso, cada animal tem a sua fisiologia. Um Voltaren que você dá para uma pessoa, você mata um animal. Então não faça automedicação. O bem maior que você tem é o seu animal. Se você ama, você cuida. E não existe nada caro. Caro, sabe o que é? É um caixão e um enterro, que não tem mais jeito. Minha pet dica é: para aprender a escovar os dentes do seu pet, você compra um creme dental sabor de frango com ração e passa na boquinha, na gengiva, com 2 meses e traga com 5 meses para a primeira consulta. E eu estou aqui com a doutora Denise Garisto, médica veterinária, proprietária da DGVet Medicina Veterinária e atua na área da cardiologia. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Catuxa. Doutora, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite de vocês. Até porque é um assunto, doutora, que as pessoas estão super interessadas, porque até eu que lido com a medicina veterinária, tem muita coisa que eu não sabia com relação à cardiologia. Então, vamos tirar essas dúvidas aqui pra gente. Vamos sim, com certeza. Doutora, a primeira dúvida é: quais são as principais demandas que a senhora tem no seu consultório, as principais doenças cardiológicas na medicina veterinária?
Veja bem, Catuxa, como carro-chefe, né, das doenças cardíacas, a gente tem a grande maioria se tratando da doença valvar mitral, né? É assim, disparado a doença que a gente mais encontra nos nossos pets, né? Falando de cães. Sim. Né? E o que seria, doutora? Essa doença, isso, explicando de forma mais simples, é um desgaste mesmo nessa válvula mitral e que ao longo do tempo vai ocorrendo esse desgaste e tem algumas raças que são mais predispostas a ter esse desgaste, né? Então é mais ou menos isso. Mas, doutora, no caso assim, tem algum sinal que ele apresente, que o meu pet apresente, ou eu tenho que ficar atenta mesmo e estar sempre levando por prevenção? Alguns sinais clínicos que a gente pode observar que não é específico da cardiologia, mas a tosse também, na sua grande maioria, é a principal queixa, né, dos pacientes que chegam na cardiologia, só que ela é muito inespecífica, né? Então a tosse ela pode ser por uma questão respiratória, por uma questão localizada na traqueia diretamente, por uma questão gástrica também. E aí fica aquela coisa de a gente sempre indicar um check-up, por exemplo, ao longo do tempo, para que seja investigado o porquê dessa tosse. Além da tosse, nós podemos também observar cansaço fácil, aquele animalzinho que brincava sempre, super disposto, começa a não ter tanta disposição, às vezes num passeio passa a sentar também durante o passeio, já não topa muito tempo de passeio, então seriam as principais observações que a gente deve fazer, né, como tutor. E eu estava pensando em fazer uma pergunta, não vou fazer essa pergunta, porque pode ser que ela vá rir, mas não. Isso existe Muita mesmo. gente. Você pode aferir a pressão de cão e gato, eu não sabia. E essa pergunta, sempre que a gente até assiste palestra de colegas, é um assunto dentro da cardiologia que é relatado muito isso na nossa rotina cardiológica. Os tutores ficam encantados porque é bonitinho aferir, é como em nós humanos, tem o manguito. Então, eles sempre questionam, nossa, doutora, mas afere pressão em cão e gato, na verdade, né? Então, é muito interessante, é muito bacana você tocar nesse assunto, porque... Então, pode existir cão hipertenso? Pode, com certeza, com certeza. E é uma coisa que a gente recomenda desde o início, essa aferição, tanto pelos colegas veterinários, como os tutores também exigirem essa aferição ao longo da vida, mesmo ele pequenininho, que a gente pode padronizar ali o valor da pressão arterial ao longo da vida daquele animal, entendendo melhor, né? Quando está alterado ou não. Doutora, e a questão da prevenção? Tem alguma coisa que eu possa fazer com relação à alimentação, à rotina, ou só nos exames mesmo para fazer a prevenção das doenças cardiológicas? Então, assim, o check-up, indiscutivelmente, né, ao longo da vida desse animalzinho, principalmente nos idosos, ali depende muito do tamanho também do animal, a idade vai intervir, né, nesse check-up. E ficar atento sempre à tosse, que nós comentamos, porque às vezes é negligenciado isso. Então é super interessante que dê uma atençãozinha ao iniciar essa tosse. Procure sim um médico veterinário, é uma forma de prevenir também essa doença, porque quanto antes, né, que for diagnosticada essas doenças cardiológicas, melhora aquele tratamento, melhora as respostas, né, a qualidade de vida também. E a questão também da vivência, né, do hábito também desses animais com seus tutores. Como, por exemplo, pessoas que fumam, que aquele animalzinho acaba sendo influenciado. Isso prejudica o animal também? Prejudica também, é um fator de risco. Atenção, gente, isso aqui é mais uma coisa que a gente precisa ficar atento. A obesidade, né, também é um fator de risco, assim como nós humanos. Então, é basicamente isso, né, ter uma vida ali saudável dentro de um normal, lógico, e o check-up sempre que possível, né, de um modo geral. Doutora, eu sei que todo mundo pergunta isso, mas eu vou perguntar. Toda doença as pessoas falam, tem raças predispostas a terem? As doenças cardiológicas também têm raças que têm uma predisposição maior? Tem, com certeza tem. Né? Existe também a variação de tamanho dos animais, os menorzinhos, Yorkshire,
Maltês, o próprio Spitz, né, também, eles já vão com uma tendência mais a ter a doença valvar mitral, que nós comentamos, né, esse desgaste na mitral. Então, é bem mais comum nas raças menores, mas a gente tem também labradores, tem também o Cavalier, que é predisposto geneticamente a ter doenças cardíacas. Então, fica a dica também para os tutores de pets. Dessas raças predispostas, né? O Poodle também acaba sendo um grande público, né, na cardiologia. Então, quem tem essas raças já é super interessante que preste mais atenção em primeiros sinais, né, naquele check-up um pouco mais regrado, antes mesmo ali dos 6 anos, de 5 anos para frente, já ficar mais atento. É super interessante. Ai, doutora, olha, eu tô amando esse papo, porque coisas que eu realmente não sabia, eu tenho certeza que em casa muita gente não sabia. O Hélio já tá ali mandando encerrar, mas eu acho que, olha, vai render, viu? Com certeza vai ter muita pergunta e aí Legal. Você já deixa o compromisso aqui de voltar para responder as dúvidas. Prazer. Antes de encerrar, doutora, fale suas redes sociais aqui pra gente. Então, tem o meu pessoal, né, que é vet.denisegaristo. E o da empresa, que é o dgvet.cardio. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Catuxa. Muito obrigada. Minha pet dica é, aos primeiros sinais de tosse no seu animalzinho, procure o atendimento da cardiologia veterinária para um melhor diagnóstico e prevenção de possíveis doenças sérias no seu animalzinho. Gente, eu estou aqui com a doutora Vanessa Aires, médica veterinária especializada em felinos. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Obrigada por aceitar nosso convite. Fazia tempo que não vinha aqui, né? Estava com saudade. E olha, hoje a gente vai falar de um assunto que eu não sei se incomoda mais os gatos ou os cães até, ou se incomoda mais os tutores, que são as lágrimas ácidas, né, doutora? Explica pra gente o que são as lágrimas ácidas. Certo. Antes da gente entender sobre a lágrima ácida, a gente precisa saber a respeito de uma estrutura anatômica que são os ductos nasolacrimais, que são canais que ficam nas laterais da pálpebra, que permitem a eliminação da lágrima, evitando o extravasamento, permitindo ali a lubrificação nasal e etc. Às vezes, quando esse ducto nasolacrimal está obstruído, favorece a lágrima ácida, que a gente chama na medicina veterinária como cromodacriorreia. A lágrima ácida, que não é ácida, né, ela recebe esse nome por conta da característica de queimação ali na pele, no pelo do animal, tá? Mas o pH da lágrima, ele não é tão ácido a esse ponto para receber esse nome, por exemplo. Né? O pH ele é levemente alcalino, em torno ali de 7,5, e é muito importante a gente diferenciar o tingimento da epífora. O tingimento, que é, né, o que a gente chama de lágrima ácida e que incomoda a maioria dos tutores, ele é diferente da epífora, que é o lacrimejamento excessivo. A epífora vai levar ao tingimento. E a epífora ela pode ser desencadeada, por exemplo, pela obstrução desse ducto nasolacrimal ou então por alguma patologia que esteja favorecendo esse lacrimejamento, que podem ser diversas. Então quer dizer que a simples lágrima não é motivo de preocupação, só se... Depende, né? A gente vai ver que no decorrer da entrevista, porque dependendo da patologia, se tiver outros sinais associados, aí a gente tem que se preocupar sim. Mas então, doutor, o que causa mesmo a lágrima ácida? É a obstrução ou esse é só um fator? Também. A lágrima ácida ela pode ser causada tanto por algo anatômico, né, estrutural, como por algo infeccioso, por exemplo. Né, nos gatos, principalmente nos gatos persas, é muito comum eles terem lágrima ácida por conta do ducto nasolacrimal dessa raça, que ele é mais tortuoso do que nos outros gatos, por exemplo. Então a lágrima ela não é drenada como deveria, acaba extravasando, manchando ali a regiãozinha do pelo e canto do nariz, favorecendo essa coloração escura. Né? E vale salientar também que essa cor escura
conferida, né, que a gente chama de lágrima ácida, ela é causada pela ação de bactérias que se depositam ali por conta da umidade. Essas bactérias, elas podem produzir substâncias que vão favorecer essa coloração enegrecida, e também existe um componente na lágrima que é semelhante à lactoferrina, que é uma porfirina, que quando depositada ali no cantinho do olho, no nariz, vai também estar favorecendo essa coloração escura. Então você falou dos gatos persas, então entre os gatos, a raça que tem uma predisposição maior para ter é mesmo o persa, os outros é mais difícil a gente ver? Sim, em relação à anatomia, é muito mais comum, 99% nos gatos persas, que são as raças, né, que é a raça que tem esse ducto nasolacrimal mais tortuoso. Mas nos outros gatos a gente também pode ver lágrima ácida, mas por outras causas, como infecciosas, por exemplo. No caso do herpes vírus, né, que é uma infecção viral, onde o vírus ele tem tropismo pela conjuntiva do gatinho. E ali ele vai se acomodar na conjuntiva ocular do animal, causando lesão de conjuntiva, levando à inflamação e produzindo aquela secreção mucopurulenta que a gente costuma ver em alguns gatos que estão gripados, por exemplo. Então, de qualquer forma, doutora, meu gatinho tem aquela lágrima, eu preciso procurar um veterinário porque eu não vou saber qual é a causa, né? De qualquer forma, eu tenho que saber se é uma lágrima comum ou se eu preciso de um tratamento. Tem que ser só com um veterinário que pode... Isso, o ideal é procurar um veterinário, né? Assim, o tratamento, o tutor ele pode até, por exemplo, estar limpando, né, a secreção, só que o tratamento tem que ser investigado porque vai depender da causa. O exemplo que eu dei do herpes vírus é um entre milhares, né? Mas a lágrima ácida ela pode ser causada por uma queratoconjuntivite eosinofílica, que é algo inflamatório ali no olho do gato, pode ser causado por algum nematóide que fique ali no olho do gato, causando essa conjuntivite, essa secreção por uma irritação e não só pela obstrução do ducto. Aí tem que realmente avaliar para fazer o tratamento adequado. Mas aí, no caso, para eu limpar, eu posso limpar com o quê? Você pode usar água e gaze de farmácia humana mesmo, para tirar o excesso. A manchinha vai sempre persistir ou com a gaze, com os Não, florinhos? se não tratar, ela vai sempre persistir. E assim, o tratamento ele pode ir além do medicamento, né? Por exemplo, quando é algo sistêmico, a gente pode usar antiviral se for alguma infecção viral, antibióticos se for alguma infecção bacteriana, mas às vezes o tratamento ele não se baseia só nisso. Ele pode precisar, o gatinho ele pode precisar de um procedimento, como por exemplo a desobstrução dos ductos e às vezes até de cirurgia, como no caso do entrópio, que é a curvatura da pálpebra para dentro do próprio olho, causando uma irritação na córnea e um lacrimejamento excessivo por conta disso. Então tem que investigar a fundo, né? Não tem nenhum sinal que eu possa me atentar, olha, acho que essa lágrima aqui tem mais risco ou não? Na verdade tem sim, só o fato de o tutor estar sempre limpando e mesmo assim o gatinho estar sempre com aquela lágrima, né, com aquela manchinha escura, já é algo a se atentar. Se for né? em excesso, eu já tenho que... Sim, já tem que procurar um veterinário, só que assim, a gente tem que se atentar a outros sinais que são muito mais preocupantes, né? Além da manchinha escura, a gente tem que se preocupar com outros sinais oculares, como eritema, que é a vermelhidão, blefaroespasmo, que é o tremor dos olhos, e sinais sistêmicos também, né? Porque, por exemplo, no caso do herpes vírus felino, que é quando o gatinho está gripado, ele vai ter alteração ocular e pode ter outros sinais sistêmicos, como perda de peso, falta de apetite, espirros. Fatores, né? Isso, vários fatores. Doutora, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Eu que tenho gatos, muito importante saber, apesar de o meu não apresentar muito, eu acho que ele é uma mistura, né, um persa. Mas, doutora, muitíssimo obrigada. Se surgirem mais dúvidas em casa, você volta aqui para esclarecer essas dúvidas. Com certeza. Né? Antes de encerrar, doutora, fala suas redes sociais para a gente ver esse trabalho. O meu Instagram, para quem quiser acompanhar o meu trabalho, é @aveterináriadegatos. E um detalhe aqui sobre a doutora, para quem é tutor de felino, né? Ela vai na casa, ela faz atendimento em domicílio, que é muito melhor para não estressar o gato, né, verdade, doutora? verdade. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. A pet dica de hoje é: se o seu gatinho ele tem lacrimejamento excessivo, procure sempre um médico veterinário, jamais trate por conta própria em casa, principalmente porque o olho é uma região muito delicada e você pode estar piorando o problema do seu gatinho. E agora é a vez do repórter mais amado do Brasil.
É com você, Fuinha. Nha, 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 nha. Repórter Fuinha informa. Fucei e aprendi que alguns alimentos você pode dividir com seu cão, mas com alguns cuidados. Presta atenção. Por exemplo, cenoura pode ser consumida crua ou cozida, sem tempero nenhum. Cenoura é ótima e eles adoram. Maçã, mas só a polpa. Tire o miolo e as sementes. Maçãs têm baixa caloria. São ricas em fibras, fósforo, potássio e cálcio. E também cheias de vitaminas. Nham, nham. Banana, tipo prata ou maçã. Elas têm vitaminas como potássio e manganês, além de fibras. Mas cuidado, descasque a fruta e ofereça em pequena quantidade. Consulte sempre um veterinário e trate bem seus amigos pets. Fui! E aí, gente, gostaram do programa? Eu avisei que estava maravilhoso. É uma pena que está acabando, mas não sai daí, porque ainda tem aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? É só entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo e envia no nosso WhatsApp. Chegou agora, não assistiu o programa? Sem problema, dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @tvpetshow. Tem tudo lá para você. Ou então pega seu celular, posiciona a câmera no QR Code e vai direto para lá. Aproveita e se inscreve que é para dar aquele apoio. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Não esqueçam, animais pintam um mundo melhor.